E- Eudes, o cabeção, gente boa demais da Ele é conta. gente finíssima. Gosto muito dele. Só arrumar o microfone, peraí. Você Tá tá me ouvindo joia. bem? Tô. Agora Tá melhorou bem, aqui. tá legal. Então, beleza. Vamos fazer um momento de entrega primeiro, né? Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha selando todo esse conteúdo que vai ser compartilhado agora neste momento, do conhecimento da nossa fé, da doutrina da igreja, o que a igreja explica sobre homossexualidade, sobre castidade e sobre o testemunho de vida do Omar, que possam atingir muitas pessoas, que as pessoas não se sintam rejeitadas pela igreja, que as pessoas se sintam amadas pelo próprio Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Senhor, Filho e do do Espírito Pai, do Santo. Filho Amém. e do Vinde, Espírito Espírito Santo. Santo, Amém. enchei os corações dos vossos fiéis Enchei os e acendei corações dos neles vossos o fogo do fiéis vosso amor. e acendei neles Enviai o o fogo vosso do vosso Espírito, amor. e tudo será criado, Espírito, e renovareis a tudo será face da criado. terra. E Oremos. renovareis a face da Ó terra. Deus, que instruíste os corações dos Ó vossos Deus, que fiéis, instruíste os e acendei corações dos neles vossos o fogo fiéis do vosso com a luz Espírito, do Espírito e acendei neles Santo. o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor Jesus, o vosso Espírito, e tudo será criado, Assim, e você, seu renovareis a face Espírito, e tudo da será terra. criado. Oremos. E renovareis a face da Ó Deus, terra. que instruíste os Oremos. Ó corações dos Deus, que vossos instruíste os fiéis, corações dos com a vossos luz do Espírito, fiéis com a luz do fazer que Espírito Santo. apreciemos Fazei que retamente apreciemos todas as coisas, corretamente segundo o mesmo todas as coisas, Espírito, segundo o e mesmo gozemos sempre Espírito, da e sua gozemos sempre consolação de por sua Cristo Senhor consolação. nosso. Por Amém. Cristo Senhor Em nome do nosso. Pai, Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só deixa eu ajeitar aqui meu Amém. áudio, irmão, que acho que deu um picoteou aqui um pouquinho. Aqui. Tá Peraí, que acho ótimo. que ainda tá picoteando. Pronto. Tá me ouvindo? Tô sim. Tá Beleza. ótimo. Irmão, eu queria que você primeiro se apresentasse, queria que você dissesse onde você é, contasse um pouco da sua vida, da sua história, até você chegar no começo da caminhada dentro da igreja. Sinta-se à vontade. Amém. Bom, primeiro eu quero cumprimentar os seus seguidores. Muito bom estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe e que viva Cristo Rei. Bom, meu nome é Omar. Eu tenho 28 anos de caminhada e 45 anos de idade. E tem uma história interessante, porque tudo que Jesus faz é interessante, tudo que Jesus faz é transformador, né? Tenho tendência à homossexualidade e venho muitos anos vivendo essa experiência com Deus. E tudo começa, na verdade, em 1994. Né? Eu me prostituía com 10 anos de idade na DR e vivia no meio de prostitutas e travestis. E a minha vida era assim, desse jeito, né? Vivia como uma ovelha desgarrada. E hoje eu estava lembrando de uma situação que sempre acontecia, mesmo eu estando me prostituindo. Eu pensava assim, eu estou assim, mas eu não sou assim. Isso lá em 1994, na BR, de madrugada, às vezes drogado ou às vezes bêbado, eu pensava assim, eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu não entendia porque eu dizia isso, mas ao mesmo tempo me vinha a lembrança. Meu irmão é protestante, é da Assembleia de Deus e é pastor. E o Clemar, ele foi uma fonte, porque o Clemar, por um período muito difícil da vida dele, um susto, o Clemar se converteu quando foi pegado pela polícia, fumando maconha. Ele falou na vida dele, nunca mais eu quero isso. Então ele foi o primeiro a se converter lá em casa. E ele foi uma ponte para mim, que eu só reconheço isso hoje, tá? Eu não lembrava desse fato, e hoje eu me lembrei disso. Ontem eu me lembrava disso, que ele foi a ponte que eu precisava para encontrar Jesus. Mas veja bem, eu era muito rebelde, né? A minha infância inteira eu fui abusado sexualmente. Eu fui estuprado quando eu tinha 8 anos. Quando eu tinha 5 anos, eu já era abusado sexualmente, que eu me lembro disso.
Mas isso se tornou mais grave com o passar do tempo. Então eu fui vivendo uma experiência de prisão. Eu era um prisioneiro do sexo das pessoas que moravam do meu lado. Eu passei na mão de todos os meus vizinhos. Todos eles abusavam de mim sexualmente. Eu era muito novo e existem algumas crianças que elas já trazem em si um afeminado, né? Eu era muito afeminado. Isso não justifica uma pessoa pegar ou passar a mão numa criança ou levá-la a fazer alguma coisa. Mas eu experimentei isso. Não foi uma má sorte. Foi por aí que a graça de Deus entrou. Por mais que algumas pessoas não entendam isso, eu fui pescado pelo Senhor Jesus justamente através dos meus traumas que vivi. E fui crescendo assim, sendo e vivendo abusado sexualmente, e foi criando e foi se tornando um ciclo vicioso muito grande. Ao chegar aos 10 anos, eu começar a me prostituir nas BRs. Eu eu acho que o seu fone está dando uma pressão. Melhorou? Mas aí, Melhorou? o que acontece? Melhorou. O que acontece? Eu fui me entregando a isso. Eu não tinha outra alternativa. Por um lado, eu achava que as igrejas me odiavam. Por um outro, eu detestava a Igreja Católica, porque eu só ouvia falarem mal da Igreja Católica. Eu não tinha paciência com a Igreja Católica. E é justamente na época de João Paulo II, o homem que hoje eu amo, com todo o meu coração, um santo que eu mais amo. Ele é o apóstolo das famílias, né? Sim, e eu detestava ele. Tudo que existia, a Igreja Católica, eu detestava. Mas aí, um dia, muito incrível, eu decidi aprontar com meu irmão, roubar uma roupa dele para poder comprar droga. E eu roubei essa roupa. E fui correr dele, porque ele já tinha descoberto isso. Então, cara, eu fui correndo para me esquivar dele e passando em frente ao ponto onde eu fazia prostituição era em frente à Igreja Católica, Nossa Senhora de Fátima, a paróquia Nossa Senhora de Fátima. E na paróquia Nossa Senhora de Fátima, 2 anjos, imagens, eu tinha pavor daquilo, né? Eu achava que aquilo era uma hipocrisia danada. Bento, formação católica. Estou com um projeto com eles, por isso que eu falei que eles entraram aí. E eu, passando ali, eu escutei de fundo eles cantando: eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eu falei assim, gente, baixou a Assembleia de Deus na Igreja Católica, o que é isso? Esse povo só canta umas músicas mortas. Essa música só os velhos vão lembrar, né? Que estava no CD, na época, Mensagem 2000. E hoje o CD se chama Mensagem Brasil, de tão antigo que é. Eu entrei na porta lateral, e entrando na porta lateral, uma mulher veio e se aproximou de mim e perguntou assim, é menino ou menina? Eu disse, é menino. Com cabelo grande, né? É menino. Aí ela olhou para um amigo meu hoje, Marcelo Jabá, olhou para ele e disse assim, vá na tua casa, busca uma camisa seca, uma toalha, e busque também um calçado seco, porque esse menino estava morto. E hoje ele ressuscitou. Mal sabia eu que naquele dia ali nascia um católico. Até então tá ótimo, mas eu fui me envolvendo naquele louvor. Falei, meu Deus, eu não sabia que isso existia na Igreja Católica. Cânticos felizes, recepção incrível, eles me recepcionaram. E eu fiquei tão feliz com aquela recepção. Eu me senti amado, me senti abraçado. Beleza. E aí eu comecei a gostar daquilo. Mas você há de convir comigo que todas as igrejas têm um sacrário. E a maioria dos sacrários são dourados, né? E tem a imagem do Cordeiro ali, que representa o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E ali dentro temos o corpo, sangue, a alma, a divindade de Jesus. Só que eu não sabia disso. E na minha cabeça protestante era o quê? O Elbert me passa
e dobro o joelho diante do sacrário e eu falo assim, ah, estava tão bom até agora, o cara vai e pratica idolatria. Na minha cabeça aquilo era idolatria. Mas tudo bem. Eu olhando aquela situação, disse assim, ah, eu vou embora. Amanhã é quinta-feira da vitória na Assembleia de Deus. Eu vou aceitar Jesus e vou ser feliz. Porque hoje eu fui tocado aqui. Deus agiu na boca de uma mula, né? Eu fui pensando essas coisas. Por que não ia agir na igreja católica? Fui embora, não me despedi deles e fui embora. Cheguei em casa, dormi. No outro dia de manhã já cortei o cabelo, né? Já comprei uma calça, eu tinha uma calça que eu quase não usava. Coloquei uma camisa bacana e fui para a igreja evangélica. Chegando na Assembleia de Deus, o pastor começou a falar umas coisas que na minha cabeça não batia a respeito de Nossa Senhora e eu não posso reproduzir aqui o que ele disse lá porque é muito baixo. Então me levantei e no meio do caminho eu fiz a seguinte oração. Se o Senhor, se a tua mãe, Jesus, é a minha mãe, eu desafio o Senhor a mandar ela me visitar hoje. Só que eu esqueci que Deus escuta a oração de quem tem sede. A oração de quem o busca com destemor. Porque naquele momento eu tinha tido encontro com Jesus. Mas eu precisava agora cair nos braços de uma mulher que iria me ninar e me ensinar a ser homem. Cabra macho. Embora eu tenha tendência homossexual, eu sou homem. E eu preciso honrar a minha masculinidade. Eu sei que eu tenho inclinação para a homossexualidade e eu gosto de homem. Porém, nem tudo aquilo que eu gosto eu preciso alimentar. Não é porque eu sou homossexual que eu vou alimentar minha carne. Maior é o Senhor Jesus que entrou na minha vida e transformou a minha história. Então, no meio do caminho, fui embora. Quando eu cheguei no meu quarto, que eu dobrei o meu corpo para tirar o sapato, eu não consegui mais me levantar. Eu só levantei a cabeça e olhei para o meu espelho, que tinha um espelho no guarda-roupa, e ali naquele espelho apareceu um grande clarão de uma mulher morena, dos olhos cor de castanha seca, falando a seguinte palavra: há quanto tempo eu esperei por este momento, mas só hoje você pediu permissão para o meu filho para eu entrar na sua vida. Busque meu filho na Eucaristia. Mas eu não sabia o que era Eucaristia. Naquele momento foi como se viesse no meu cérebro uma identificação do que seria a Eucaristia. Eu me lembro que quando eu era protestante mundano, porque tem aquele católico mundano e tem o evangélico mundano, é aquele que fala mal de uma religião, mas não se compromete com ela. É o covarde que se diz cristão. Ele mete a lenha na religião dos outros, mas nem a dele ele vive. Eu era desse jeito. Eu lembro que eu pegava a mamona, os moleques mais novos vão entender aí, que eu fazia seta e jogava lá dentro mamona na hora. E me veio isso na cabeça. Deve ser aquele negócio que os católicos comem na igreja. E eu rapidamente, aquela visualização desapareceu. Quero deixar claro que foi uma visualização, não foi a aparição, porque senão o povo vai achar que eu sou vidente. Eu não sou. Não venho na minha porta achando que eu vejo Nossa Senhora, que Nossa Senhora aparece para mim. Na verdade, eu tive um deleite do Senhor. Ele permitiu que eu tivesse uma visualização de sua mãe. E aí, eu fui correndo na casa de uma vizinha que tinha em sua casa um monte de documentos da igreja. O nome dela era Nete e ela carregava uma corda cheia de bolinha. Eu não sabia que era o texto, mas com a Bíblia debaixo do braço. Assim, se ela carrega o texto, se ela carrega a Bíblia, ela sabe quem que é essa mulher, a mãe de Jesus, melhor do que eu. Então, naquele momento, eu corro para casa, a Lília Gasperi acabou de entrar e ela pode confirmar o meu testemunho. Ela talvez pegou agora no final. Mas entrei, pedi a Nete. Nete, a mãe de Jesus foi lá em casa. Eu quero saber sobre ela. Ela falou, espera um pouquinho. Ela foi na casa dela, pegou uma caixa de papelão com mais de 200 fitas, cassetes do padre. Eu não sabia nem quem que era, Padre Léo. Eu não sabia quem era Padre Léo. E eu levei para casa. Naquela época nós tínhamos, todo metido tinha, hoje tem um iPhone, né? Não que eu seja metido, eu não sou.
Mas a maioria dos povos do mundo hoje quer mostrar o iPhone que tem. Naquela época, a gente queria mostrar o Walkman. Quem é velho aí sabe o que eu estou falando. É aquele negócio amarelo que a gente colocava aqui do lado, colocava um fone no ouvido e ouvia. Só que era fita. Então a gente enfiava a caneta Bic ali no meio, rodava para voltar para economizar pilha. Então eu levei essas fitas e eu comecei a saborear o que era Maria, o que era Igreja Católica, o que Deus pensava sobre mim. A igreja não me aceitava como homossexual e nem aceitava nem eu como homossexual e nem com as minhas práticas homossexuais. Então eu achava que eu estava perdido. Rapaz, e eu descobri um negócio, uma carta de amor, Catecismo da Igreja Católica. Eu não sabia que isso existia também, não. É lógico que eu fui descobrir o catecismo logo depois, que eu vou contar agora. Fiz essa experiência com Nossa Senhora. E eu entendi que o mesmo sangue que foi derramado na cruz era o sangue de Maria. Porque ela não se coabitou com homem nenhum para ter Jesus. José, que eu adotei como meu pai, José, e eu até ganhei um feto, que eu sou pró-vida, né? Então eu tenho esse fetinho, eu coloco ele aqui no colo de José, dormindo com São José, e eu digo que esse menininho aqui sou eu, porque eu não tive pai para ter uma referência paterna. Eu sofri muito na minha vida, meu pai morreu quando eu tinha 5 anos, e os abusos começaram quando meu pai morreu. Aproveitando, irmão, você já começou a entrar numa questão que eu ia perguntar já, se me permite. Mas antes de continuar, eu sei que você permitir, acho que você não comentou a cidade, a diocese, que você puder falar para o pessoal ouvir. A diocese, eu sou natural de Governador Valadares. Só que agora eu moro em Ipatinga. Olha, eu moro em Ipatinga. O Eudes é mineiro, né? A minha mãe é mineira. A minha mãe é de uma cidade chamada Santa Margarida, perto, entre Divino e Monhuaçu, que é na direção de Governador Valadares. A minha mãe faz 45 anos que mora aqui na minha cidade, em São José dos Pinhais, né? Quando ela conheceu meu pai. Então, mas ela é lá dos interior de Minas, uma cidadezinha bem pequenininha, com 1000 pessoas na cidade. Sim. Mas, irmão, eu queria perguntar o seguinte, antes de a gente continuar, você entrou num detalhe que eu ia perguntar. Eu sou da renovação carismática também, né? Então eu sempre rezo pelas pessoas, às vezes por fazer visita, porque todo carismático é chamada a imposição de mãos. Hoje a gente está vendo coisa que não pode mais rezar, não pode, mas os apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, eles metiam a mão e não tinham medo. Hoje nós vemos tempo que as pessoas têm medo. Vai ter manifestação. Olha, claro, tem que ter prudência, não estou dizendo que não é para ter prudência, mas o medo não pode imperar na gente para a gente poder não rezar para uma pessoa que está precisando, uma pessoa que esteja uma pessoa que esteja vivendo uma angústia, uma depressão. Eu não vou botar a mão nela para rezar, porque o demônio vai aparecer e coisa do tipo. Não. Então é melhor a pessoa sair da renovação e sair da igreja, porque todo católico é convidado a fazer uma nova efusão do Espírito Santo nas pessoas, né? Mas enfim, o que eu queria perguntar assim para você, né, como eu tenho esse tato com as pessoas, de rezar, tanto no Ministério de Pregação que eu exerço, no Ministério de Libertação e também indo nas casas assim, sem ser dessa forma, eu percebo meninos, jovens, tanto menino quanto menina. O pai não é presente. Já dá para perceber dos 7 aos 8, 9, até os 12, 13, 14 anos. Uma idade assim que você consegue já... 15 eu acho que já fica muito mais claro. Toda criança que não tem o pai presente, homem, vai ter uma certa tendência de curva para tendências homoafetivas, gostar de homem, porque não teve a figura de um homem masculino, um homem paterno, um pai presente, igual como você citou o exemplo de São José, né? Da mesma forma a menina, quando a mãe não é presente, ou a menina, ou o menino também pode ser, que teve um trauma de um abuso sexual, ou algo assim, aquilo fica um trauma e se não for curado, aquela menina, ou aquele menino, ou a menina também vai ter tendência a gostar de menina. Hoje nós vivemos os tempos assim sombrios, né?
Pessoas Sim. feridas machucam pessoas. Então, hoje eu percebo assim que as pessoas não gostam de ser corrigidas. Só que para eu buscar a cura de uma coisa que eu tenho, eu preciso aceitar ser corrigido. Né? Se a gente não aceita ser corrigido, Sim. é porque a gente tem medo da nossa verdade, tem medo de mexer no passado. Só que se a gente não mexe no passado e não cutuca a ferida, nunca vai cicatrizar. Né? Jesus fazia isso. Né? E toda vez quando eu vejo, por exemplo, o ostensório, Jesus está exposto, quando a pessoa vai rezar, alguém vai rezar, eu sempre vejo pessoas, jovens, irmão, fugindo do momento da oração. Né? As pessoas fogem. Né? E elas fogem por quê? Porque elas sabem que Jesus, quando mexer e tocar, vai doer. Porque precisa doer. Se não doer, igual você se encontrou com o Padre Léo. Você sabe que o Padre Léo falava: sai daí, sua anta, largue mão de viver na vida errada e não sei o quê. Só que o Padre Léo falava a verdade. Hoje, se o Padre Léo estiver vivo no meio de nós, ele ia processar ele. Né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essas tendências dos meninos, das meninas. Você teve um trauma na sua infância, não teve seu pai, você perdeu seu pai com 5 anos, que você comentou, né? E o jovem, pode comentar um pouco disso para nós, irmão? Claro. Veja, algumas porcentagens de pessoas que não têm pai, não gosto de generalizar que todos, porque não tem pai. Mas a grande maioria tem uma necessidade de um pai que possa ser uma figura de uma propaganda para o filho, para que o filho se torne um homem de acordo com o que a família é formada. Agora veja, existe hoje, e muitas pessoas não concordam comigo, um negócio chamado moda. O mundo hoje está numa moda. Tudo tem... Agora, a maioria dos artistas, principalmente da Rede Globo, do Plim Plim, se dizem agora homossexuais ou lésbicas. Porque isso parece que é uma moda que esse povo está inventando. Sim. A pessoa, às vezes, nem é homossexual, mas para agradar e para ganhar seguidores, para entrar numa moda, para entrar dentro de uma realidade mundana, ela quer corresponder às expectativas que o mundo prega. Por quê? Ninguém é gay porque quer ser gay, gente. Eu não sou homossexual porque eu quero ser. Você acha que se eu pudesse mudar essa situação, não mudaria? Eu mudaria. Mas hoje eu percebo que existe uma rebeldia. A pessoa, às vezes, nem é homossexual, mas para ofender um cristão, ele diz que é. Veja, existem... Padre Alílio Pedrini, em seu livro de Sexualidade e Afetividade, vai nos ensinar o seguinte. Existem 3 tipos de homossexuais. O vicioso, o genético e o traumático. O genético. Na hora da formação do feto, pode acontecer de ter mais hormônio feminino ou mais hormônio masculino. Isso é o genético. O vicioso. Um menino conhece o seu primo e todas as vezes que eles se encontram, eles se descobrem a sexualidade. Então, um pega no órgão genital do outro e começa. Então, eles vão sentindo prazer. Mas fazem escondido por causa da concupiscência da carne e por causa dos nossos pais adâmicos. Então, esse é o vicioso. Ele cresce todas as vezes que vê o primo, faz. Então, a coisa vai se tornando mais explícita, mais quente, mais proveitosa. Então, eles vão tendo uma relação ali que vai acabando passando dos limites. Então, ele gosta do menino e, para esconder da família, ele pega a menina. Então, ele se torna um bissexual. O traumático. A criança tem um pai agressivo e o pai bate na mãe na frente da criança. Na criança está nitidamente escrito: eu não quero ser igual ao papai. O papai é ruim, ele bate na mamãe. Eu quero ser igual à mamãe. A mamãe é boa. A mamãe é sensível, a mamãe abraça, a mamãe ama. Tá entendendo? O traumático é muito relativo. A gente generalizar. Eu estou dizendo que as possibilidades apontam para esses sintomas da homossexualidade.
A criança Uhum. tem medo do pai. Mas, Ele não quer isso que ser eu ia um falar. homem igual aquele. A Perdão. única referência. Só que eu ia falar, às vezes a criança tem um trauma, irmão, que ela memoriza, por exemplo, eu conheço eu tenho um conhecido do meu pai, que ele tem um filho, da mesma idade minha, que o meu pai não embarcou nesse avião, ele trabalhava numa companhia aérea e o avião caiu. Sobreviveu o pai desse menino e mais algumas pessoas no acidente. E aquele menino ficou com aquela cabeça no trauma do acidente. E ele não se libertou disso até hoje. Daquela imagem do avião pegando fogo, os corpos queimando e tal, né? Então, vamos pegar um exemplo, pegando essa analogia que eu vou falar do avião, né? O avião caiu, a criança viu, ela era pequena, tinha 7 anos, tinha idade mais ou menos minha, na época. E daí fica aquele trauma lá. Agora você pensa assim, o pai bateu na mãe, deu um tapa, xingou e falou palavras de baixo calão e coisa lá toda. A criança guarda tudo aquilo, né? Só que o problema não vai estourar, a corda não vai estourar agora. A corda vai estourar quando a criança tiver 15, 16, 17, 20 anos de idade. Não é mais por isso? Exatamente. Exatamente isso. Porque, principalmente uma criança bem pequena, ela grava no sua psique muitas coisas, no seu inconsciente. Fica ali. E uma coisa interessante é que não é novidade para ninguém. Eu sempre falei do meu testemunho e disse que eu não tinha uma referência masculina. A referência masculina que eu tinha é que o meu irmão, o Gilmar mais velho, ele olhava para mim, ele me dava um tapa na cara. Ele olhava para mim, o que ele tinha na mão, ele jogava em minha cara. Ele cresceu rebelde porque ele não teve um pai que o abraçasse. Eu me lembro que meu pai estacionava a carreta na porta de casa, Gilvan e o Gilmar subiam na laje, entravam dentro da caixa d'água, pegava talos de mamona e respirava lá debaixo da água para o meu pai não ver eles. Porque se meu pai descobrisse que eles estavam ali ou estavam em casa, o meu pai batia muito neles. Meu pai pegava o que tinha na mão, eles sangravam. Meu pai batia neles para eles sangrarem. Então, os meus irmãos cresceram rebeldes. Por quê? Minha mãe sempre me falava que meu pai tinha uma coisa diferente comigo. Ele me pegava, me abraçava, me dava atenção. Eu era criança. E com os meus irmãos era diferente. Com as minhas irmãs era igual a mim. Ele amava o Clemar, a Leninha, a Cleo. Ele abraçava eles. Mas os 2 irmãos mais velhos, meu pai tinha pavor deles. Então, meu irmão, quando meu pai morreu, e vou dizer uma coisa, né? Acho que posso dizer. Meu irmão que estuprou a minha pessoa. Meu próprio irmão, né? Eu não fui tão aberto assim no YouTube. Mas eu não posso esconder isso mais por medo do que eles vão... Porque só 2 pessoas na minha casa sabem que é meu irmão, que é a Leninha e a Cleo. São as 2 mas, Omar, pessoas que isso que você está sabem. contando, infelizmente, é uma realidade que eu preciso contar. Às vezes, o que vai abusar sexualmente uma criança não é o que está lá fora. É dentro de casa. É um tio, uma tia, Sim. é um parente próximo, um padrasto, um padrinho, né? Então, hoje nós vivemos tempos assim que é difícil confiar nas pessoas, é muito difícil. Só que assim, eu vejo pais e mães que protegem muito a criança. A criança protege demais. Se você protege demais, você está abrindo uma brecha porque você não vai poder ficar com o filho 100%. E no momento de fraqueza, alguém vai abusar daquela criança. Então, é como Jesus fala, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Você não pode ser esperto o tempo todo, porque a cobra você sabe que ela vai atacar a qualquer hora. Você se arma e se protege. Porém, o pombo é um passarinho, algo tão mansinho que ele pode passar ali, mas ele pode voar em cima de você e cagar em cima de você. Né? É uma coisa imprevisível. Só que assim, a gente tem que ser, como Jesus fala, ser de simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Né? Mas pode continuar, irmão. Exatamente. Uma coisa interessante que você me lembrou agora, que eu preciso avisar para os pais e para as mães que estão aqui nos vendo. Para de ser atrasados. Começa a falar para os seus filhos. Porque o mundo está passando na sua frente. Está passando na frente dos pais e das mães.
Ah, mas o meu filho tem educação católica, maravilha. Então, converse com seus filhos ainda pequenos. Se tem, lógico que não vai conversar com a criança que tem 6, 7 anos. Quando seu filho completar 9, 10 anos, já mostra para eles como que o mundo é. Porque antigamente era diferente, hoje já está escancarado. Está na hora dos pais acordarem. Agora há pouco eu fui convidado para fazer uma palestra e eu vou. Ai, mas me falaram assim, ó, mas não pode falar esse assunto porque o padre não gosta. Eu falei, ah, brincadeira, né? 28 anos pregando o evangelho, agora eu vou ter que me submeter a um padre que não posso falar. Irmão, não vamos muito longe. Eu conheço pessoas do meu redor que não pode falar do demônio. Olha, no catecismo da Igreja Católica, o demônio é um dogma de fé, é uma verdade verídica, uma verdade autêntica, isso não muda. Jesus fala 14 vezes do inferno na Bíblia. Jesus fala mais do inferno do que do céu. Jesus fala de Satanás, do demônio, do capiroto, um monte de coisa. Não fala do demônio, não, porque a criancinha vai se assustar. Então rasga a Bíblia. É uma verdade de fé, é uma verdade inegável, é uma verdade inquestionável. O que é de Deus não se questiona, Exatamente. Se aceita. Só que as pessoas não aceitam. É verdade. É verdade. Então, eu lembro muito bem que o abuso, o estupro aconteceu mesmo pelo meu próprio irmão. E foi muito difícil, porque ele fazia muito mal a mim. Então eu cresci dando a ele o seguinte entendimento. Eu cresci, você não toca mais em mim, não. Eu cresci e você não me toca mais, na minha cabeça. Então, mas eu era muito fraco, ele me batia. Eu já cheguei no grupo de oração com hematomas, né? Eu tenho uma cicatriz. Quando eu era criança, uns 7 anos, eu ganhei um velocípede, daquela motinha de criança. E eu cheguei da igreja, eu lembro que a igreja era Deus é Amor. Eu cheguei da igreja, Nossa Senhora, podia ser qualquer uma, né? Mas aí eu cheguei da igreja, do culto com a minha mãe, e ele estava fazendo uma fogueira. Então eu comecei a procurar a minha motinha. Cadê minha motinha? Eu tinha acabado de ganhar minha motinha num dia, brinquei com ela naquele dia que eu ganhei, e à noite eu fui para a igreja. Quando eu cheguei à noite da igreja, ele estava colocando fogo, ele estava fazendo uma fogueira com ela. Então ele tirou aquele ferro que segura as duas rodas e enfiou na minha perna. Ele não gostava de mim de jeito nenhum. Mas quando eu me converti, quando eu voltei para a igreja, depois da experiência que eu tive com Deus, estava tendo um cenáculo da renovação carismática e eu fui no cenáculo. Tinha 25 mil pessoas no cenáculo. Eugênio e Jorge e Padre Léo juntos. Aí você imagina como é que não foi. Eu estava no meio do povo e eles pediram, abra a sua Bíblia que Deus vai falar. Eu abri a palavra de Deus e estava escrito assim em Isaías. A terra fará brotar o sangue que ela bebeu e não ocultará os corpos dos assassinados. Não entendi. Fui embora sabendo que Deus ia dar um jeito. E na oração que eu fiz no cenáculo, ô Senhor, me leva logo. Deixa eu morrer logo, eu já te conheço, meu irmão não. Quando eu cheguei em casa, tirando meu sapato, indo tomar banho, entra uma mulher dentro da minha casa correndo. Corre, o seu irmão foi esfaqueado lá na lanchonete. Sai eu correndo e era o Gilmar. Gilmar estava agonizando. Eu me lembro só de uma coisa. Eu segurei na mão dele. E eu pedi perdão e dei o perdão para ele. Foi uma experiência muito forte. Eu dei o perdão para o meu irmão. Eu não trago no meu coração, e eu não sabia que ele ia morrer. Só ficamos sabendo depois que no meio do caminho ele morreu porque a faca enfiou no braço e perfurou um pouquinho só do coração. E eu entendo que o Gilmar, Deus teve misericórdia dele. Ele era muito maltratado. Hoje eu entendo o que o Gilmar não passou na mão do meu pai. O Gilmar não teve o que a gente teve, uma experiência com Deus. O Gilmar não foi amado por ninguém, só pela minha mãe. O Gilmar era muito amado por minha mãe. E por que só hoje eu falo do Gilmar nos meus testemunhos? Porque minha mãe morreu dia 3 de novembro do ano passado e eu não podia revelar isso a ninguém, porque imagina, uma mãe perde um filho e descobre que ele abusou sexualmente do outro.
Nossa, minha mãe não merecia escutar isso. A minha mãe não merecia escutar que o filho que ela tanto amava estuprou o outro filho dela, né? Então, Deus, graças a Deus, Deus me deu esse discernimento de não contar para ninguém que foi ele. É a segunda live que eu falo que foi meu irmão. Na live do YouTube com o meu irmão, jornalista, né? Esqueci o nome dele. Obrigado, Thiago. Inclusive, Thiago nós somos em 3, né? Eu, Thiago e o Francisco. Sabe como que a gente se conheceu, aproveitando, porque já vou falar dele, né? Vou até pegar aqui a passagem bíblica que eu guardei, memorizei na minha cabeça. Foi através do padre José Augusto, da Canção Nova. Nós temos grupos do Facebook, no qual a gente compartilha vídeos, né? Eu não faço o trabalho sozinho, tenho mais pessoas que fazem, então nós estamos em 5 hoje. E nós compartilhamos os vídeos, né? Das coisas do padre, de outros sacerdotes da igreja, às vezes tem conteúdos nossos também, né? Então, e a gente se conheceu através disso, né? O Thiago o canal dele não tinha 1.000 inscritos, era bem pequenininho. O Francisco, o Thiago aqui do Paraná, da diocese aqui de Apucarana, eu sou aqui de São José dos Pinhais, e o Francisco é lá de Aparecida, na Paraíba. Então, olha o oposto, né? Tem 2 aqui no sul, tem um lá no Nordeste, agora tem a Thaís, que é de São Paulo, e tem o Manuel, que é de Brasília. E tem mais alguns que ajudam lá. Então a gente sabe o que está acontecendo, chega até nós, cada escândalo que, olha, irmão, tem que filtrar aqui. As pessoas falam assim, você não pode falar essas coisas porque vai gerar escândalo na igreja. Bom, o catecismo e o direito canônico da igreja permite nós leigos falar as coisas, então eu estou pautado sobre as regras do jogo. Se falar assim, ó, um leigo não pode falar tal coisa, eu ficaria com a minha boca calada. Mas a igreja fala que nós, como os bons católicos, nós temos que defender a mãe igreja. Não os pecadores, mas a mãe igreja. Sim. Então, a passagem que eu queria partilhar com você é essa aqui. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Esse o padre José Augusto sentava a lenha, né? Ele falava assim na homilia: quem é você para discutir com Deus? Deus é um elefante. Você é uma formiguinha que não faz nem cosca nos outros. Vai, formiguinha, discutir com o elefante. Ele fala assim, né? Não, mas ele falava assim: padre, mas lá na minha paróquia tem 2 homossexuais, tem pessoas que não são casadas lá, dá o dízimo, ajuda a igreja. Elas não gostam que eu fale a verdade, para dar adultério, não sei o quê. Daí ele falou bem assim, Levítico, capítulo 18, versículo 22. Não deitarás um homem com outro homem. Isso é uma abominação. Pronto. Eu sou homofóbico. O padre José Augusto é homofóbico. Nós estamos ofendendo, eu também. Vamos ser processados por um monte de gente, não sei o quê, por ter falado uma verdade de fé. Se a gente lê a passagem da carta de São Paulo, do apóstolo São Paulo, quando foi o dia da conversão dele, que a gente comemora na igreja, né? Dia da liturgia. Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler aqui também. Vou ler aqui e tem 2 Coríntios, capítulo 10 também. Vou ler aqui que é mais fácil, para que todos possam saber que não é coisa da minha cabeça, não é coisa da cabeça do Omar, não, Omar. Porque a gente está lutando contra as forças do inferno. Sim. Satanás não quer que as verdades sejam ditas. Vou pegar aqui, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo versículo 19. Diz assim. Aliás, um pouco antes Paulo vai dizer: digo-vos, pois, deixar-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Daí ele fala no versículo 19. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias, né? Orgias e outras coisas semelhantes. Ele fala:
Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem essas coisas não herdarão o reino do céu. E eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa grave. Os irmãos que estão me ouvindo aqui, cuidem dos seus filhos. Cuidem. Pare de ser trouxa. Já chegou o tempo, já foi o tempo que era lá nos anos 90, nos anos 80, que você protegia o seu filho. Você não pode mais proteger seu filho e sua filha. Você tem que falar a verdade. Porque se você não falar a verdade, o mundo vai engolir ele. Seja cidade grande, seja cidade pequena, seja dentro de casa, seja em qualquer lugar. Basta ter um celular na mão hoje, não é verdade? Mas eu quero dizer o seguinte. Esses dias veio até mim um caso para eu poder... Não vou falar onde, nem onde, mas pessoas vieram pedir coisas, né, para orientação. Graças a Deus não são daqui, vieram de longe falar comigo. Irmão, reza por mim porque o meu filho fez orgia com 19 homens. Um menino de 14 anos. Irmão, eu não sabia o que falar. Claro, eu estou mantendo sigilo dessas coisas, eu não posso me abrir, falar as coisas, mas só posso dizer que foi assustador. Um menino dessa idade, de 14 anos, fazendo orgias com outros 19 meninos. Se não me engano, foi numa escola. Não sei onde foi o local, não chegou, não falaram para mim. Só pediram oração. Mas quando eu escutei isso, irmão, misericórdia, eu fiquei com meu coração quebrado. Eu fiquei pensando assim, onde nós vamos parar? Hoje é homem com homem, mulher com mulher, os dois, né? Mulher e homem junto e um monte de gente. Criança. Esse dia o padre Christian Shankar denunciando lá na cidade dele, me fugiu agora a cidade dele, Divinópolis, isso, na paróquia dele, ele foi atender uma pessoa que pediu orientação, uma psicóloga, disse que é normal existir um relacionamento aberto, trisal, quadrisal, entre um homem, uma mulher, mais uma mulher e uma criança. Um homem, uma mulher e uma criança. Irmão, tá acontecendo isso demais, sabe? E o que está acontecendo com isso? A última luta, a última batalha de Deus contra o demônio, antes de Jesus voltar, o que está acontecendo? A família. Hoje já foi esse o tempo que as mulheres eram mulheres solteiras, que os homens eram homens solteiros, mas tinham filhos. As coisas estão indo para um lado assim que, se você não ensinar para o teu filho que as coisas estão sérias e ficar escondendo o jogo dele, ele vai ser engolido. Eu vejo colegas de trabalho meu que pagam escola particular para seus filhos que estão com medo. Tem alguns que já estão colocando os filhos para ir para fazer homeschooling e tudo, porque não dá mais, irmão, né? E você contando essas coisas. Os abusos estão demais. Eu nunca escutaria na minha vida, nunca jamais imaginei escutar um adolescente, porque um adolescente já está entrando... Adolescente de 13 anos para frente, né? Então um menino de 13 anos já sabe o que está fazendo, né? Pela lei ele já responde, pode ser preso. Então, nunca imaginei um menino de 13, 14 anos ficar aprontando com outros 19 rapazes, da faixa de idade próxima até uns 18. É de horrorizar, sabe? Dói no coração, porque está fazendo o que Satanás quer. Isso é uma realidade que acontece. Você contando da sua coisa, do seu testemunho. E eu queria... Exatamente. Pode falar. Não, perdão. Exatamente isso, né? Agora não dá mais para ficar falando, não posso falar isso pro meu filho, porque, bom, o celular que você dá pro seu filho, para ele te dar paz, né? Porque eu nunca vi isso, para ele ficar quieto, eu dou o celular para ele. É aí que o diabo entra e ensina pro seu filho aquilo que a Anitta gosta de ensinar, é aquilo que Pablo Vittar eu acho fala. Que é isso? Eu não Satanás? Não acompanho, irmão. Olha, tá triste, essas coisas. Eu esqueci. Mas basta você deixar o YouTube. Então são essas pessoas. Basta você deixar o YouTube, assistir até pregações da igreja. Daqui a pouco aparece um vídeo lá de um cantor e descendo mulher pelada e homem não sei o que, entendeu? Tá assim. Esse dia eu fui baixar um joguinho pra mim jogar. Jogo bobo, que é joguinho de bolinha que você poca elas. Na propaganda do joguinho, tava tendo um outro joguinho, que tem propaganda, né? Com 2 homens beijando na boca
Ai, eu não sei o que, história de amor, e estourava um coraçãozinho, uma mulher do outro lado com a outra e os dois caras. Não dá, Não dá. velho. Não dá mais. Vai ensinar seu filho a jogar finquinho, Jogar jogar birosca, futebol, brincar de pique-pau, jogar vôlei, correr, brincar né, bicicleta. sabe aquele? E pau na lata no meio da rua, vai ensinar alguma Tira esse coisa. Perderam-se os valores e ganharam-se as coisas que não nos levam ao céu, né? Que não, enfim, tirou Irmão, a pureza da parada e agora. só contar um testemunho pra você, falando dessa questão do celular. Eu tô com 32 anos de idade. Sabe com quantos anos eu fui ter meu primeiro celular? Com 22. O meu pai, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. O meu pai tem um monte de coisas que eu não concordo. Ele é meu pai, tem que honrar ele. Ele é de uma geração, meu pai é 34 anos mais velho que eu. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Eu sou grato, eu vou ser muito grato. O dia que o meu pai faleceu, eu sempre vou lembrar disso. Ele me deu um relógio de pulso, que eu uso até hoje, e ele nunca me deu celular. Ele sempre dava o necessário para mim e para meus irmãos, e nós falava, pai, compra isso, e esperneava até quando era pequeno, criança, e ele nunca deu. Os nãos que o meu pai deu para mim, ele falou, Omar, eu sou muito grato, porque se eu sou o homem que eu sou hoje, eu devo muito ao meu pai. Porque ele falou, graças a Deus. Porque ele falou não, quando era para falar não. Ele nunca falou, nunca passava a mão na cabeça, nunca dizia, eu vou pensar. Era não. Não adianta falar, eu não concordo com o senhor, não sei o que, fazer espernear. Ele falava, não, ponto, acabou. E esses nãos que ele fez comigo, com meus irmãos, eu rezo muito pela conversão do meu irmão, que hoje é viciado em jogo, né? Mas aí já é uma outra história, porque o meu irmão, ele pegou, como ele é o caçula, então ele pegou meio que a porteira aberta, porque o meu pai teve que ceder em muitas coisas por questão de saúde, que não conseguia mais acompanhar. Mas eu e minhas duas irmãs ali, né, que eu sou o mais velho de 4, eu sou muito grato aos nãos, né, até minhas irmãs falam sobre isso também algumas vezes, os nãos que o meu pai disse. Porque se ele soltasse a porteira, soltasse as coisas para os boi passar, ele tinha perdido nós para o mundo. De uma forma assim, não sei explicar. Eu entendo. Mas as pessoas de antigamente, elas eram mais centradas na educação dos filhos. E hoje em dia, por exemplo, você não pode dar uma palmada no bumbum de uma criança. Agora eu falo para você, se eu fosse casado, né, e a minha condição não me dá essa oportunidade, e eu concordo com a igreja, viu? Eu louvo a Deus por eu viver na igreja católica que me nutre, que me dá tranquilidade para entender que maior é Deus e que a vontade de Deus tem que ser feita na minha vida. Mas se eu tivesse um filho, ele iria ser tratado de acordo com o que manda o figurino. Se não me obedecesse, ia ganhar vara nas pernas. Eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei na minha casa com uma aliança. Coloquei no dedo, deu certinho. Era de uma mulher casada, ela tinha perdido, coloquei no dedo e cheguei. A mãe olhou, vem cá, deixa eu ver esse negócio aqui no seu dedo. Pegou, ela não sabe ler, lê aqui pra mim, o que é escrito assim? Eu falei, Nádia, menino, vai tomar banho. Ela falou comigo, vai entrar no banheiro, toma banho. Minha mãe esperou eu entrar no banheiro, pegou uma vara de goiaba, que aquele trem não quebra nunca mais. Parecia que ela era feita de alguma coisa inquebrável. Rapaz, ela só esperou molhar o corpo. Já tomou um couro de vara de goiaba pelado com o corpo molhado? É terrível. E pá, não, mãe, eu não roubei, não. Fala de onde você achou isso. Eu achei na rua. Mas, Omar, eu também peguei uma parte disso. Nunca mais eu peguei nada eu lembro que fosse meu. Muito bem, o meu pai, ele batia nós com cinta, com a fivela da cinta. Sabe o que ele fazia? Claro, ele não fazia isso de propósito, é porque a gente fazia arte, né? Mas eu lembro que toda vez quando ele fazia isso, eu nunca mais fazia coisa errada. Aquela coisa que ele brigava comigo e falava, está errado isso. Eu nunca mais fazia. E era uma coisa impressionante, se associava assim, e
claro, às vezes ele levantava a voz, às vezes ele tinha, a palavra certa não é nem levantar a voz, ele tinha autoridade. Mas quando, é que você sabe que criança é levada, né? Não adianta você falar que filho, criança é santa. Não tem, isso não existe. Criança é levada. Até encontrar com Jesus, porque depende do encontro com Jesus. Mas criança é levada, principalmente quando ela se relaciona com primos ou crianças na escola e coisa assim, não tem como ser santo, é impossível. Porque se você for santo, você tem que colocar, igual o Santo Afonso Maria de Ligório disse, você tem que andar assim, com a cabeça baixa na rua e não ficar olhando para lugar nenhum. Assim você vai ser santo. Mas no mundo que nós vivemos, você precisa se comunicar com as pessoas, não tem como. Você tem que pedir para Deus para tirar aquelas coisas que você acaba vendo, né? Mas eu lembro que ele falava, e para mim, para minhas irmãs, o meu irmão ainda não era nascido, mas eu lembro que eu não fazia mais aquilo. Hoje em dia, não pode mais fazer isso, né? Hoje a gente vê num tempo que não levanta a voz com o menino ou com a menina porque ele vai ficar ofendido e não sei o quê. Sabe? É cheio de, desculpe a palavra, mas cheio de mimimi, né? Hoje é cheio de mimimi. Por isso que nós vemos uma geração hoje de homens e mulheres, como diz o padre Adriano da Zandonada Canção Nova, fracos. Se você chamar um menino hoje que é para ir para o exército, para comer carne de frango lá cru no teste de sobrevivência, comer carne de cachorro, de gato, o que tiver lá para sobreviver, aí não dá para mim que é nojento. Sabe? Que tipo de gente é essa? Nós estamos formando homens afeminados. Homens, desculpa a palavra, banana. Né? É a mesma coisa a menina. Tem meninas que não sabem nem lavar louça, não sabem cozinhar e quer casar. Entendeu? Então são coisas assim que nós estamos vivendo num tempos difíceis. Essa seria a palavra. É verdade. É verdade, é um tempo difícil, mas que as pessoas precisam entender que o mundo está formando pessoas, eles descaradamente podem dizer o que querem, nós não podemos colocar nossa opinião. Quero te dar um exemplo. Papa Francisco fez uma declaração, foi ontem, falando que homossexualidade, ele quis dizer que a homossexualidade, a atitude da homossexualidade significa atividade. Homossexualidade é pecado. Ser homossexual, não. Mas se as atitudes dos homossexuais é pecado. E aí um repórter da Globo News falou, olha, eu sou gay e quero falar que eu não concordo, não posso bater palma pro Papa Francisco, sou devoto de São Benedito. Eu falei, se ele conhecesse Benedito, se ele soubesse que esse santo é contra tudo isso que ele está falando, não falaria tanta asneira. Aí eu fui lá, fiz um post, coloquei minha palavra e digo a você, eles podem falar isso, tá? Eu não posso chegar numa televisão e falar contrário isso que eles pensam. Porque isso é contra a democracia. Eles podem falar o que eles quiserem. Por isso que os seus filhos, vocês que estão nos vendo, vocês têm filhos. E o mundo pode falar o que eles quiserem para o seu filho e ditar regra para o seu filho. Mas você não pode corrigir o seu filho, que você está sendo totalmente contrário à lei da vida, à lei da moral. Que moral? A moral que você pode descer até o chão? A moral que você pode transar com quem você quiser? Que moral é essa que o mundo está pregando? Então nós precisamos nos adequar ao evangelho. E não o evangelho se adequar ao jeito que eu quero viver. O mundo está cheio de pessoas que querem viver do jeito que eles querem. E gente dentro da igreja. Homossexuais que estão dentro da igreja, comungam dentro da igreja, vivem a pornografia dentro da igreja. Então, é necessário que nós fiquemos atentos a esta realidade. Até porque nós conhecemos Jesus. Como João Batista, precisamos perder a cabeça por causa do evangelho de Jesus Cristo. Se você não tiver o objetivo, né, tem gente aí que eu conheço que não falam nada de política, que não falam nada sobre esse assunto que nós estamos falando, com medo de perder seguidores. Eu, por exemplo, perdi mais de perdi uns 200 seguidores há um tempo aí passado, só por causa que eu disse que sou conservador.
Sou homossexual e vivo a Mas, irmão, castidade. Pra que eu vou eu não vou falar muito isso? longe. Eu confesso para você que eu abri as redes sociais para usar para evangelização em 2019. Até hoje não esqueço, eu comecei pelo Facebook, não usava o Instagram, nem o YouTube. O YouTube eu tenho um canal também, Conhecendo a Fé Católica, e tem uma página no Facebook. A página tem quase 20 mil seguidores, o YouTube tem pouco mais de 1.000 inscritos, acho que tem 1.200 pessoas. Mas o Facebook é onde começou tudo, né? Onde atingi mais pessoas. Até hoje, eu não esqueço, o primeiro vídeo que eu partilhei foi uma canção do Frei Gilson, Acalma a Minha Tempestade, se eu não estiver enganado. Teve mais de 2.000 visualizações na época. Na época, o meu Facebook não era como é hoje, que eu abri ele em modo público e as pessoas acessam ali. E eu me impressionei que pessoas gostavam de ouvir o que estavam precisando. Depois veio a pandemia e tudo, depois eu coloquei aquela canção Eu Te Levantarei, do Frei também, e foi ali que eu comecei. E as canções foram longe, os vídeos lá em Portugal, em Angola, Moçambique, países de língua árabe, espanhola, e as pessoas ouviam porque eu coloquei embaixo o tradutor para a pessoa ver o idioma que estava querendo dizer a música. Beleza, a música fala algo bonito, eu estou te levantando. Quando eu comecei, depois, em seguida, já acompanhava o Padre Zé Augusto, comecei a colocar os vídeos do Padre Zé Augusto. Crie vergonha na cara. Os adúlteros, os libertinos, não herdarão o reino dos céus. Quando eu comecei a colocar o negócio do Padre Zé Augusto, já foi contra as coisas bonitas que o Frei Gilson canta nas músicas dele. A música fala de amor e tal. E a gente sabe que aquela música, realmente, ela está levantando as pessoas, está levantando as pessoas a ter uma experiência com Deus. Mas não podemos omitir a palavra de Deus, porque Deus fala que existe o inferno. Eu vou ter uma passagem aqui para você, que é o seguinte: eu perdi seguidores também no Instagram, que comecei recentemente, estou com quase 30 mil, mas eu perdi acho que uns 4, 5 mil seguidores porque falei contra o aborto, né? Contra o Partido da Estrela Vermelha. Ah, não! O Partido da Estrela Vermelha não vai aprovar o aborto nem nada. Aí ele vai dar picanha, não sei o quê. Teve gente que falou isso. Ele vai dar emprego, não sei o quê. Bom, eu não sei, eu não estou aqui para julgar essas partes, estou dizendo que eu sou contra o aborto. Essas outras partes eu deixo a cargo de Deus, porque Deus é justo, né? Mas a passagem que eu quero dizer, irmão, essa aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e seguinte, diz assim, que é o que você fala, que você foi lavado pelo sangue de Cristo. Eu também fui lavado, né? Eu tenho minha vocação, eu sinto chamado ao matrimônio e tudo, mas a gente tem que lavar e ser purificado pelo sangue de Cristo. Diz assim, ó, acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Aí Paulo fala, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ele fala aqui, ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, que aqui Paulo fala efeminado. O termo efeminado a gente sabe que é alguém que, do teu testemunho, que você tem uma tendência, a mulher gosta de mulher, ou o homem que gosta de homem, né? Mas a gente sabe que existe uma palavra que eu vou perguntar agora para você, chamada castidade. Se eu tenho tendências, mas eu vivo a castidade, significa que eu vou ser salvo? Até porque tem padres que têm tendências homossexuais, mas estão vivendo a castidade, estão vivendo o celibato e vivem uma vida santa. Eu conheço alguns. Porém, eu queria que você falasse sobre a castidade para as pessoas que têm essas questões assim dentro do seu organismo, né, como pessoa, né? Sim. Seu vídeo parece estar cortando assim um pouco, tá embaçado, mas agora eu prestei atenção, eu ouvi o que você disse sobre a castidade, né? Veja, quando eu cheguei na igreja, eu fiz uma experiência muito profunda com Jesus, sabe?
E eu não acredito que se você... Eu acredito que se a pessoa não tiver uma experiência profunda com Jesus Cristo, ela não consegue viver isso, não. Se ela não se entregar, se ela não se abrir, a castidade vai ser algo muito difícil. Porém, se ela se abre ao novo, se ela se abre à obediência, a castidade começa pela obediência. Se você é obediente a Deus, você se submete a viver a castidade. Eu lembro que eu já fui muito tentado no início da minha caminhada. Eu corria assim como eu corro hoje. Por exemplo, se você estiver numa floresta e você encontrar com um leão, você fica parado esperando o leão te devorar ou você corre? Eu corro. Eu sei que eu vou morrer, porque ele corre mais do que eu. Mas eu vou morrer tentando. Eu acredito que nós precisamos morrer tentando, porque a castidade, o catecismo da igreja vai dizer claramente, no parágrafo 2348, vai dizer assim: todo batizado é chamado a viver a castidade. O cristão se revestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se compromete a viver sua afetividade na castidade. Catecismo da Igreja Católica. Todo borrado aqui, mas é porque eu vou escrevendo. Veja, Catecismo da Igreja Católica. Se você é católico e não concorda em viver a castidade, você não é católico, nem aqui, nem lá na China. Então você precisa fazer uma experiência pessoal com Cristo o mais rápido possível e ser obediente à vontade do Senhor Jesus. Porque não dá para viver viver na Igreja Católica como se fosse fazendo da verdade como se fosse mentira e da mentira como se fosse verdade. Nós fizemos uma experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mudou a nossa vida. Então, para mim, eu não posso casar, eu não posso namorar, porque eu sou homoafetivo. Homoafetivo não. Eu sou homossexual. Eu tenho tendências à homossexualidade. Mas quando Jesus me viu, ele, antes da minha cegueira, ele viu uma pessoa. Antes da homossexualidade, Jesus me viu. Jesus viu um homem. Em João, no capítulo 9, vai dizer: quando Jesus ia passando, ele viu um homem cego. Quer dizer, antes da cegueira daquele homem que era cego de nascença, Jesus viu uma pessoa. Ele era cego. Quando passa uma prostituta na rua, a gente vê uma prostituta. Mas antes da prostituta, Jesus vê uma mulher. E indiferente de qualquer situação que você viva, você foi chamado a viver a castidade. Se eu, que tenho tendência à homossexualidade, vivo a castidade, por que você acha que você não pode? Por que as pessoas pensam que não podem viver esta graça? Essa graça é para todos nós. Essa graça é um presente de Deus. E por isso nós estamos aqui hoje, para proclamar um ano de graça da parte do Senhor Jesus. Todos nós. Pode continuar, irmão. Desculpe. Tantos heterossexual quanto os homossexual são chamados a viver a castidade. Todo batizado é chamado a viver a castidade. Uma coisa, só para não esquecer, 11h30, eu preciso ir dar o remédio para Dona Eli. Só falando, só para não esquecer, que eu só posso... Tá, então a gente já vai terminar, já faltam só 2 assuntos. Bom, você já disse para mim, a próxima pergunta, o que a igreja diz sobre a homossexualidade. Então a igreja aceita a pessoa, acolhe, mas a igreja não compactua com o pecado, a igreja orienta a castidade, que é o que você comentou ali. A última pergunta que eu quero fazer para você, e você já pode fazer as suas considerações finais, para você não atrasar, para você dar o remédio para a senhora que está precisando. Eu queria que você falasse, Omar, sobre as ideologias dentro da igreja, que hoje a gente vê que homossexualismo não é pecado, lesbianismo não é pecado,
tudo é paz e amor. Queria que você falasse sobre isso. Primeiro, Mateus capítulo 16, versículo 24. Aquele que chegou para ganhar já perdeu, mas aquele que chegou para perder já ganhou. Né? Aquele que quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Esse é o versículo da minha vida. Se você chega na igreja achando que a igreja tem que se adequar ao seu modelo de vida, você já está totalmente equivocado. Primeiro, ideologia. Vou começar com uma. Da sigla da bandeira colorida. Não posso falar porque eles podem... Enfim, estou sendo perseguido aí por essa sigla. Mas veja bem, eles acham que o arco-íris pertence a uma ideologia, quando, na verdade, em Gênesis, vai dizer que o arco-íris é o sinal de Deus, da aliança que Deus fez com o homem. Então, o arco-íris não pertence a uma ideologia homossexual. O diabo pega tudo que Deus criou, porque o diabo não tem poder de criar. Mas como Deus criou, o diabo pega a criação de Deus e suja ela. Então, se você coloca um arco-íris numa camisa, os outros vão achar que você é gay. Mas, de contrapartida, o arco-íris é algo que Deus criou. Então, ideologias são feitas por homens. Deus criou o ser humano, sua imagem e semelhança. O capeta vai lá e faz o quê? Tenta manchar o que Deus fez. Apoiado na Sagrada Escritura do Senhor, nós, católicos, apostólicos romanos, não cremos em nenhuma ideologia criada por homens. Nós cremos em um ideal criado por Deus, o céu. Deus idealizou para mim e para quem está nos ouvindo e para você, o céu. Então você não precisa pegar nenhum vínculo com ideologias, com esse povo mundano, hipócrita, sujo, amargurado, que vive no pecado, que vive longe da presença, que não comunga e se comungam a sua condenação. Você não precisa se compactuar com essas pessoas. O gay que chegar sabe. Catecismo da Igreja Católica, 2357. É pecado homossexual transar com outro homem. Eu sei que é pecado. Tenho esse espinho na carne. Me orgulho de ser homossexual, mas me orgulho mais ainda dessa cruz maravilhosa que Deus me confiou. Ser homossexual para mim não é um peso, é uma alegria de poder carregar a minha cruz e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Então quero agradecer a você por ter me convidado a fazer essa live com você. Certamente teremos outras oportunidades. Quero agradecer os seus seguidores. Quero agradecer a todos vocês e dizer que se você que está entrando na igreja agora não se render aos documentos da igreja e à palavra de Deus, racha fora, porque aqui não tem espaço para suas ideologias. Tenho 2 Instagrams, Omar Viva Cristo Rei e Omar de Matos Oficial. Né? Quero convidar você a seguir esses 2. Acho que nos 2, na bio dos 2 Instagrams, tem aí o login do YouTube, que eu vou começar a trabalhar agora com o YouTube. Eu confesso para você, irmão, que eu não gosto muito. Olha, de fazer vídeo e colocar no YouTube. Mas eu vou começar a trabalhar. Vou dizer uma coisa para você, irmão, só partilhando, aproveitar que você já está fazendo suas considerações finais. Eu tenho aquele canal Conhecendo a Fé Católica no YouTube, mas o YouTube é um trabalho que exige muito, e hoje eu tô numa sobrecarga de funções assim muito alta, então é difícil. O Thiago, por exemplo, ele tem que abdicar de muita coisa. Eu tenho certeza que a esposa dele deve brigar com ele em algum momento. Eu conheço irmãos de caminhada aqui que tem os seus compromissos na diocese aqui, a esposa já não gosta, ou a esposa faz coisa e o marido já não gosta. Ou seja, é difícil, né? Eu penso da seguinte forma: se a pessoa com quem você não está na mesma sintonia, na mesma entrega que você, ela se torna um peso e atrapalha
as coisas de Deus, né? O Thiago, por exemplo, eu sinto que às vezes ele tenta ir muito assim, mas é difícil para ele. Eu entendo a situação, né? Mas eu quero dizer assim que o YouTube é uma coisa que se precisa dedicar, né? Você tem que ter conteúdo diário, você trazer as pessoas para você. Por isso que o Frei Gilson coloca a reflexão diária do dia para poder atrair as pessoas para o canal dele, os outros padres, né, e outros leigos que fazem. Se você não faz isso, você não consegue atingir as pessoas porque os algoritmos que tem nas ferramentas de tecnologia, eles são iguais, né? O Instagram, os outros são tudo igual. Só que você tem que fazer esse trabalho formiguinha, só que é difícil. Eu confesso para você que é muito difícil. Exige muito. É verdade. Mas pode concluir, irmão. Pois é. Mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo nessa caminhada de entrega, de agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar para umas pessoas, ainda que o nosso público seja pequeno, louvado seja Deus. Nós não importamos com quantidade, mas com qualidade. Se uma pessoa for tocada pelo Senhor, já valeu a pena estar aqui. Por isso, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério e a todos os seguidores que você tem, que são muitos. Louvado seja Deus pelo seu ministério e muito obrigado. Conte comigo sempre nas suas orações, nas minhas orações, que estaremos aí rezando por vocês. Amém, irmão. Vamos rezar para finalizar. Vamos entregar a nossa mão a Nossa Senhora, que Nossa Senhora venha tocando no seu ministério também aqui nesse conteúdo que vai ficar salvo, muita gente vai ouvir depois. Mas vamos pedir Amém. Que Nossa Senhora venha tocando, entregando para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e viva Cristo Rei, irmão. Amém. Viva Cristo Rei. Deus abençoe. Fique em paz, Deus abençoe. Foi um prazer.